União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Muito bem. Então, eu trouxe esse slide aqui, que é bastante importante, falando exatamente sobre a importância da candemia. Foi um trabalho feito por Bitar e colaboradores na França. Foi publicado em 2014, onde eles fizeram um levantamento de várias infecções fúngicas e eles mostram que a candidemia vem em ascensão de 2015 até 2010. E aí a gente vê aqui essa linha em azul, mostrando uma grande ascensão dessa infecção até frente às outras infecções fúngicas invasivas, quando a gente pensa, por exemplo, em pneumocistose, que está relacionada a HIV, que está nessa linha em vermelho. Quando a gente pensa, por exemplo, em criptococose, que também está relacionada a HIV, que são infecções que tiveram um pouco mais de controle quando a TARV começou a ser utilizada. Mas a Cândida começou a ascender e continua em ascensão. Então, o que está acontecendo? Por que a candidíase continua em ascensão se as outras infecções fúngicas tiveram um pouco mais de controle? E aí, então, Colombo, né, nesse outro trabalho em 2014 também, mostra por que a Cândida tem tanta importância, além da gente estar vendo a sua ascensão durante todos esses anos, em trabalhos principalmente mostrados a partir de hospitais terciários. E isso, para a gente, é de extrema importância. Primeiro, o diagnóstico precoce, para nós que trabalhamos em hospitais terciários, é um grande desafio. Porque, primeiro, não temos sinais e sintomas específicos. A gente fica naquela, o paciente está com febre, eu faço antibioterapia. Ah, não respondeu ao antibiótico, então é infecção fúngica. Então, é na escala. Eu faço o primeiro antibiótico de primeira linha, eu faço de segunda linha, aí não responde, eu faço antifúngico. Segundo, o método de diagnóstico baseado em cultura é de baixa sensibilidade. A gente vai mostrar alguns trabalhos em que eles comparam hemoculturas em vivo e depois diagnóstico pós-morte é extremamente baixa sensibilidade. E o diagnóstico que seria de melhor sensibilidade, baseado em pesquisa de antígeno por PCR, é pouco disponível no Brasil e eu tenho uma grande esperança que alguns laboratórios de ponta, como aqui em São Luís, por exemplo, o Laboratório Cedro, que está começando a trabalhar com genética, comecem a responder isso para a gente. E a consequência de tudo isso? Alta mortalidade. Então, nossos pacientes estão morrendo de infecção fúngica. Esse segundo slide vem exatamente mostrar essa consequência. A mortalidade geral da candemia em pacientes de UTI, mostrando uma comparação entre Brasil e Europa. Quando a gente olha Itália, esse trabalho aqui é europeu de uma maneira geral, e aqui na França, a mortalidade é alta, em torno de 50%. Em trabalhos publicados aqui em 2011, 2013, 2014. Mas veja o que acontece nos dois trabalhos publicados no Brasil, aqui por Colombo em 2014 e aqui por Girão em 2008. A gente atinge taxa de 70%. Então, nós estamos ainda com um patamar muito mais alto do que os europeus, que já são altos. A nossa mortalidade é muito alta por infecção fúngica. E aí ter várias forças, né, de trabalho, de pesquisa, tentando mostrar como é que está realmente essa nossa realidade. Então, a incidência de candidemia no Brasil e América Latina, né, foi estudada, e aí a rede de candidemia foi formada, e fizeram um estudo de novembro de 2008 até outubro de 2010, foram 2 anos intensos de estudo, e eles viram uma casuística de 672 episódios de candidemia. Eu estou falando aqui de candidemia, só Cândida invasiva, é isolamento de Cândida no sangue, com essa baixa sensibilidade que eu estou falando para vocês. Então, esse trabalho foi feito em Argentina, Chile, Equador, Colômbia, Venezuela, Honduras, no Brasil. Aqui no Brasil foram esses 3 pesquisadores que participaram. O Colombo, que é o maior estudioso de Cândida no Brasil, o Queiroz Teles, que é do Paraná, e o Márcio Nutti. E aí, veja o que foi encontrado. O Brasil encontrou 1,38 por 1.000 admissões, perdendo para Colômbia, Argentina e Venezuela, e acima da média geral, que foi de 1,18. Se a gente imaginar que o nosso diagnóstico
não é um esplendor e que a maioria desses hospitais foram hospitais universitários, então a gente realmente está pensando que a gente está com uma incidência alta, né, de infecção fúngica e que a gente está vendo só a ponta desse iceberg. E como é que é a faixa etária? Até um tempo atrás a gente imaginava que infecção fúngica era infecção de prematuro. Prematuro de baixo peso que fica numa UTI, todo entubadinho, com cateter umbilical, tomando NPT. E a gente tem que começar a acostumar que infecção fúngica é infecção de paciente grave, não interessa a idade dele. E não é necessariamente de paciente só imunossuprimido. Não é só paciente com câncer, não é só paciente com HIV. É paciente que está hospitalizado e que você está manipulando esse paciente. E quando eu falo de manipulação, eu estou falando de utilização das mãos e não só de manipulação porque eu estou fazendo algum procedimento invasivo. Então, aqui nós temos, mostrando essas faixas etárias, em 662 episódios de candidemia, e aí a gente tem uma faixa abaixo de 21 de um ano, a alta, 21, mas a gente imaginaria, né, até um tempo atrás, de 70%, 50%, eu tenho 21%. E acima, até 18 anos, já 19%, então 40% até 19 anos. Mas veja o que acontece quando eu olho aqui de 19 a 65 anos. 40%. Então, eu tenho até 19, 40%, e o resto, 65%, 60%, é acima de 19 anos. E só 20% acima de 65%. Então, os jovens que estão internando e ficando graves dentro dos hospitais, com manipulações diversas, eles estão infectando por fungo. Então, quais são as novas tendências da etiologia da candidemia? E aí nós temos uma casuística de 2005 a 2010 mostrando que há uma mudança em tudo isso. Existe uma diversidade de espécies de cândida relacionadas a doenças invasivas em humanos. Então, cerca de 20 espécies diferentes de cândida já foram identificadas como patogênicas do homem. Então, a lista de leveduras com relevância médica aumenta, portanto, progressivamente. A gente vai ter que estudar muito mais a respeito desses agentes. E isso vem por quê? Por procedimentos médicos invasivos, cada vez a gente está fazendo mais isso. Pressão seletiva de drogas antifúngicas, cada vez se usa mais antifúngicos de maneira preemptiva. Aumento de pacientes imunocomprometidos, cada vez se utiliza mais drogas, né, para imunossuprimir. E melhora de métodos para diagnósticos e identificação. Então, a gente também está começando a melhorar um pouco mais isso. Nesse trabalho aqui, que foi feito em 11 hospitais universitários, mostrou em 712 episódios de candidemia, publicado também por Colombo em 2006, ele mostra que 41% dos episódios foram causados por Candida albicans, 20% por parapsilose, mas aí veja o que já começa a acontecer, 21% de tropicalis, 5% de glabrata, cruzei, que são agentes resistentes a fluconazol, primariamente resistentes a fluconazol. E qual é a droga de escolha da gente para quando a gente está fazendo tratamento de candidíase? Primeira escolha, nós, no nossos serviços, nos nossos protocolos, fluconazol. E aí nós temos esse trabalho aqui, foi publicado por Nucci e Colombo, na PLOS em 2013, e eles mostram essa distribuição de espécies de cândida, 38,8 só de Candida albicans, 24 de parapsiloses, 19 de tropicalis, isso aqui foi naquele trabalho grande que eles fizeram com todos os outros países. E veja o que acontece aqui, a Guilhermonde, junto com glabrata e a Cruza, que a gente já sabia que era resistente a fluconazol, as três aqui, 18,7 já apresentam ou resistência ou dose dependência a fluconazol. Isso para a gente é grave. Então significa o quê? Significa que a gente precisa, necessita saber a espécie da cândida isolada. Então eu preciso de laboratório. Eu não posso mais tratar uma infecção fúngica dizendo, eu estou tratando uma infecção fúngica com tal agente antifúngico. Não posso mais fazer isso. Eu tenho que saber que agente é esse porque eu preciso saber se ele é sensível àquele agente que eu estou escolhendo. E qual é a prevalência de glabrata no Brasil, pelo menos nos trabalhos que foram realizados? No Brasil Scope, que foi um outro estudo realizado em 16 centros médicos,
de 2007 a 2010, mostrou uma prevalência de glabrata de 10% em 137 cândidas isoladas em sangue, publicada aqui em 2011. No Hospital das Clínicas, que é o maior hospital terciário de ensino do Brasil, em 136 isolados de cândida em sangue, a prevalência de glabrata foi de 9% em adultos. Então, ela está aumentando, ela está ascendendo e a gente precisa descobrir quando é que ela está em nosso paciente, porque ela não responde a fluconazol. E aí vem os desafios do diagnóstico, portanto. Eu preciso saber que cândida é essa, eu preciso saber se ela é sensível. Então, quais são os desafios nesse diagnóstico? A gente naturalmente não vai ler esse gráfico, essa tabela, mas eu trouxe porque ela é extremamente importante, porque aqui mostra o que aconteceu quando esses pacientes foram a óbito. E aí fizeram uma série de necrópsias e compararam quando esses pacientes estavam vivos e tinham feito uma cultura com diagnóstico de candidemia. E aí, será se eu tive mais êxito no diagnóstico após a morte ou quando os pacientes estavam vivos, na hemocultura? E vamos ver as coincidências. Anos de 1962 até 2010. Era de se imaginar que houvesse uma melhora no diagnóstico. E vejam que, para nossa surpresa, a sensibilidade em 1962, nesse trabalho aqui com 19 pacientes, foi de 42%. E em 2010, com 10 pacientes, 50%. Houve melhora? A gente continua com pacientes morrendo com candidemia sem diagnóstico por hemocultura. O diagnóstico está saindo após a morte. Morreu, a gente vai lá, cultiva tudo que é tecido, cresce cândida em tudo que é canto. Mas as hemoculturas anteriores foram negativas. Então, quais são os problemas atuais no manejo dessa candidemia? E aí a gente precisa, primeiro, estratégias preventivas. A gente precisa trabalhar com estratégias preventivas dentro dos hospitais. A gente já sabe que a hemocultura é um padrão ouro, mas ela requer tempo. O teste para diagnóstico é fácil e rápido. Isso a gente precisa. Teste de sensibilidade é necessário, mas ela não é rotina em todos os centros. Alguns centros respondem o resultado da cultura com Cândida SPP. Nem o nome completo do agente vem. E aí, pedir teste de sensibilidade já é um grande desafio. Melhor definição de estratégia preemptiva. Quando é que eu realmente necessito iniciar terapia antifúngica para um paciente que está realmente sob risco de terapia antifúngica? Otimizar o uso das drogas disponíveis. Eu vou fazer fluco todas as vezes? Em que situação eu não vou fazer fluco? Porque o meu paciente tem risco de estar com outro tipo de cândida e ele pode vir a óbito. Descalonar, aí eu tenho que ter coragem. Eu iniciei um antifúngico, mas esse paciente não tem infecção por fungo. E eu preciso ter coragem de retirar esse antifúngico. E a duração, quanto tempo? E aí a gente recebe muito telefonema. Quanto tempo eu faço desse antifúngico? Eu suspendo com 7, com 10, com 21 dias? Quanto tempo? E aí nós temos alguns fatores de risco para candidemia em pacientes hospitalizados em UTI. Nossa, quando a gente olha isso aqui dá um desespero, né? Porque a gente olha assim, todo mundo vai usar antifúngico. Muito bem. Primeiro, microbiota colonizante. Fica colonizante pelo uso de antibiótico ou por colonização de cândida mesmo. Ele já vem colonizado ou ele vai usar antibiótico e por isso ele fica colonizado. Imunodepressão. Quimioterapia, corticosteroides, câncer, neutropênicos e prematuridade. Tempo de internação, tempo de exposição a múltiplos fatores de risco. Então, quanto mais tempo de exposição, mais tempo de internação, mais ele vai ficar exposto a múltiplos fatores de risco. Procedimentos médicos invasivos, catéter vascular, ventilação mecânica, cirurgia, hemodiálise, nutrição parenteral. Tudo isso junto, às vezes, no paciente só. Quanto mais fatores de risco para a colonização de cândida e, consequentemente, para a invasão dessa cândida na corrente sanguínea. E nós? Será se nós estamos tratando adequadamente nossos pacientes com candidemia?
A gente já viu naqueles primeiros slides que a nossa mortalidade é alta, então por lá a gente já viu que nós não estamos, né? Mas a gente tem esse trabalho aqui, em que eles, nesse grande que eles fizeram aí todo mundo junto, em que eles mostram que em 30 dias, em 672 episódios de pandemia entre América Latina e Estados Unidos, aconteceu isso aqui, ó, 30 dias. Acompanharam o paciente 30 dias com pandemia. Quem é que está com maior mortalidade aqui dentro? Brasil. 50% de mortalidade em 30 dias de pandemia. E aí eles pegam aqui esse gráfico, Estados Unidos. 1983 a 1985, mortalidade próxima a 60%. Aqui, antes da equinocandina, morte em 30 dias, próximo a 50%. E aqui, depois da equinocandina, óbito caiu para 30%. Então, houve uma melhora importante. Então, os principais determinantes de sucesso na terapêutica da candemia dizem respeito a algumas coisas relacionadas ao paciente e algumas coisas relacionadas ao serviço. Idade do paciente, APACHE, score, comorbidades, abordagem correta do foco infeccioso. Então, se o catéter está lá, o paciente está tratando, ele continua com febre, continua com hemoculturas para cândida positivas, esse catéter tem que ser removido, drenagem de coleções, você está fazendo tratamento, mas está lá a coleção, esse antifúngico não chega na coleção, essa coleção tem que ser drenada, mesma coisa abscessos. Eu tenho que conhecer a espécie e a virulência dessa cândida, portanto, eu tenho que saber qual é a sensibilidade. Tempo para início e escolha de antifúngico. As candinas parecem constituir a melhor opção terapêutica, porque elas são fungicidas e não fungistáticas, como acontece com o fluconazol. E aí nós temos algumas recomendações gerais para o correto manejo da candemia. O baseline é identificação a nível de espécie mais teste de sensibilidade. Primeiro ponto. Segundo, exame de fundo de olho. Porque se o paciente tiver corioretinite ou vitreite, só quem entra lá é a anfotericina. Planejar, repetir a hemocultura até obter a primeira negativa, pelo menos no D3 e D5. Então, eu tenho a primeira hemocultura positiva, iniciei tratamento, repito a hemocultura no D3 e repito no D5. Eu preciso saber se está negativando. Não negativando no D5, ecocardiograma. Eu posso ter um bagulho lá no coração e por isso ele está lá, ó, liberando. Ah, pode estar com catéter, e o catéter está lá, liberando fungo. Pode ter uma coleção, e a coleção está lá, liberando fungo. Tem alguma tranqueira lá, que está atrapalhando meu tratamento. Duração, 14 dias após a primeira hemocultura negativa. Pode ser maior em casos profundos como vísceras. Ah, eu tenho abscesso hepático, eu tenho... Aí, às vezes, precisa de mais tempo de tratamento. Então, a gente precisa analisar esses dados, fazer protocolo dos nossos serviços e encaminhar tudo isso muito claramente para poder a gente ir acertando as coisas. Qual a melhor classe terapêutica para o tratamento de candemia? Aí eu vou mostrar um negócio para vocês bem ridículo, mas é porque eu quero mostrar para vocês os 3 consensos, o brasileiro, o americano e o europeu, para a gente ver que não tem muita diferença, e aí a gente esbarra numa coisa chamada dinheiro. Mas o que acontece aqui? Essa aqui são as novas tendências de seleção de antifúngico na candemia. Eu estou falando de candemia, não é aquele paciente que está com unha encravada, pelo amor de Deus. Nem com candidúria, eu estou falando de candemia, é cândida isolada em sangue, paciente grave, gente. Estou falando de sepsis por cândida. Então, aqui eu tenho a diretriz do Brasil, eu tenho a diretriz aqui dos Estados Unidos e aqui da Europa. Então, primeira escolha na diretriz brasileira, equinocandinas. Micafungina, caspofungina. Alternativa, anfotericina B lipossomal. Qual é o problema da anfotericina B lipossomal? Preço. Terceira hipótese, fluconazol pode ser alternativa em pacientes menos graves, excluída a exposição prévia a triazólicos. Daí vem uma outra pergunta, eles falam... Tem um monte de coisa que a gente pode utilizar, que eu não trouxe porque fica muito enfadonha a aula, e que a gente pode utilizar como fator de risco para analisar se o paciente vai ou não
precisar utilizar antifúngico se ele tiver realmente risco de fazer fungemia, além de diagnóstico pela hemocultura. E um deles é se o paciente é colonizado. E aí, nessa colonização, se ele tem risco de invasão, aí tem as pontuações de score, que eles chamam de Candida score. Nessa Candida score, essa Cândida, que vem a sensibilidade, nos ajuda. Ele tem Cândida, mas essa Cândida é sensível a fluconazol. Ela nos ajuda, tá? Então, às vezes, isso serve para alguma coisa. Então, esse brasileiro aqui que nos ajuda, ele é muito parecido com o restante, porque todos os outros, tanto o americano quanto o europeu, a primeira escolha é equinocandina. Para Cândida, é equinocandina. A micafungina é um pouquinho mais barato, em alguns serviços a gente está conseguindo usar a micafungina, porque ela é bem mais barata. Nos pacientes neutropênicos, a gente está conseguindo usar a micafungina como primeira escolha para a candidemia grave, porque é a mais barata. Está em torno de 100 e pouco o frasco. Tá? Muito bem. Concluindo, a gente tem isso aqui para falar para vocês. Primeiro, as equinocandinas tornaram-se drogas de escolha para início de tratamento de candidemia. As formulações lipídicas são indicadas em pacientes com doenças refratárias a esses fármacos, assim como o envolvimento de sistema nervoso central e endocardite. Aqui eu estou falando do ambisome. Então, quando eu tenho comprometimento do sistema nervoso e endocardite, é ele, não tem jeito. A retirada do catéter venoso central deve ser discutida caso a caso. Então, eu tenho realmente que ter certeza que ele é o culpado da manutenção dessa candidemia. Solicitar identificação da espécie do fungo e ter sensibilidade a antifúngico é necessário para que eu tenha uma boa alternativa de tratamento. Hemoculturas sequenciais a exame de fundo de olho e exame de fundo de olho, a gente já tinha chamado a atenção. E exame de ecocardiograma e exame de imagem abdominal devem ser solicitadas em pacientes com fatores de risco para coleção, abscessos intracavitários, porque o tratamento será muito mais prolongado do que aqueles 14 dias após a primeira hemocultura negativa. É isso.